Graças a paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Nosso segundo estudo aí dentro do livro de Mateus. Vamos finalizar hoje o capítulo 1, a partir do versículo 18, né? Já abra sua Bíblia aí. Mateus 18, 1, do 18 ao 25. Semana passada nós vimos um pouco sobre a genealogia de Jesus, né? E hoje nós vamos ver um pouco sobre a linhagem divina do Salvador. A linhagem divina de Jesus, certo? Vamos ler o texto? Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma história, né, que nós já ouvimos tantas vezes, né? Principalmente nós que estamos aqui hoje, né? Todo mundo já com um bom tempo de igreja. E talvez nós já até nos cansamos de ouvir, nós já sabemos de cor e salteado, né? Cada detalhe, tudo. Mas a palavra do Senhor, ela é rica, né? E nós temos sempre algo novo a aprender. Deus, através do seu Espírito, está sempre ministrando nos nossos corações de formas diferentes, né? E eu creio que não será diferente. Bom, nós vemos então que dentro do capítulo 1, Mateus ele passa da linhagem humana de Jesus, como nós vimos nos primeiros versículos, né, para a linhagem divina dele agora, mostrando que esse nascimento foi completamente diferente, né, da origem de todas as pessoas citadas na genealogia, né? Como nós vimos, fulano que é pai de fulano, que é pai de fulano, que enfim. E aí a gente percebe que a linhagem ali ela vai se formando. Mas a partir do versículo 18 nós percebemos que há uma mudança ali nesse processo geracional, né? Algo diferente acontece. E isso porque Jesus nasceu não de um relacionamento físico entre José e Maria, mas por obra do Espírito, certo? E a concepção de Jesus, ela foi, obviamente, uma obra sobrenatural, algo milagroso, né? E esse nascimento aconteceu por intermédio de uma virgem, certo? Então, não é apenas o fato de o Espírito Santo ter feito essa obra em uma mulher para que o filho nascesse, mas, além de ser uma mulher, era uma virgem também. Como homem, então, nós podemos dizer que Jesus não teve um pai biológico e como Deus, ele não teve mãe, certo? Jesus, sendo Deus eterno, já existia muito antes de Maria, de José ou de qualquer outro membro da sua genealogia, né? O próprio Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 58, disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou, certo? Então, ele já existia, ele já era o que ele é, certo? Bom,
No versículo 18, primeiro que nós lemos, é um momento, então, em que acontece essa gravidez de Maria. Mateus e Lucas, eles relatam esse momento de perspectivas diferentes. Enquanto Mateus trata do assunto na perspectiva de José, Lucas, ele trata mais na perspectiva de Maria, tá? E as duas se completam, né? Elas se complementam entre si. Mateus fala sobre José como um pai adotivo, né? E Lucas fala sobre Maria como mãe real. No entanto, ambos concordam e insistem, né, que Jesus não teve um pai humano, certo? Não em termos biológicos, apenas em termos legais, tá? Então nós podemos sintetizar isso, resumir isso, dizendo que como homem Jesus não teve pai e como Deus Jesus não teve mãe, ok? E uma das maiores mentiras que os cristãos primitivos tiveram que enfrentar, tiveram que lutar contra, foi de que Jesus teria sido concebido, né, teria nascido de uma união fora do casamento, certo? Como se Maria tivesse de fato traído ali José, ou então se eles estivessem já mantendo relações sexuais antes de consumar o casamento. Maria estava comprometida com José, né, como sua noiva já, mas o casamento mesmo em si ainda não havia sido consumado. É óbvio que naquele tempo o noivado era um compromisso muito mais sério, muito mais válido do que nos tempos de hoje, né? Muito mais sério do que é hoje. Inclusive, esse noivado ele acontecia na presença de testemunhas, tá? Era um contrato mesmo que só podia ser quebrado em um processo legal. Então, legalmente, o noivado já era considerado um casamento, mas ainda não estava consumado de fato, né? Sob o aspecto jurídico, o noivado ele era já equivalente ao matrimônio, né? Isso porque a noiva já era considerada legalmente a esposa. Por exemplo, se um noivo morresse, a mulher se tornava viúva já naquele tempo, mesmo que o casamento ainda não havia sido consumado, tá? Então, o casamento mesmo em si, o ato final, ele consistia apenas na cerimônia, uma cerimônia solene, em que a noiva ela era levada para a casa do noivo, tá? E aí consumava-se então o casamento mesmo. E aí foi nesse período do noivado de José e Maria que o anjo visita Maria, né, em Nazaré, e nessa ocasião comunica que Maria seria a mãe do Salvador, ok? Então é neste período. Aí no versículo 19, imediatamente depois aqui não fala, mas lá em Lucas nós podemos ver isso, imediatamente depois da visita do anjo a Maria, ela já foi ao encontro de Isabel, né, sua prima, na Judéia, e ficou com Isabel por 3 meses, até o nascimento de João Batista. Então, quando Maria volta para Nazaré, a sua gravidez já poderia ser notada, né? Já dava para ver, para notar que ela já estava grávida, né? E isso então fez com que José travasse uma luta dentro de si entre a sua consciência e o seu amor, né? O texto não mostra para nós aqui Maria compartilhando com José o que aconteceu, o que havia acontecido, a visita que o anjo havia feito para ela. E talvez fosse muito provável de que se ela falasse, e também talvez ele não acreditaria também muito nela, né? Pô, essa mulher saiu daqui, ficou 3 meses fora, volta grávida, alguma coisa estranha tem aí, né? Então, hoje, irmãos, é o que eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa se colocar no lugar do personagem para a gente tentar entender o sentimento dele, né? Hoje é muito fácil nós daqui, já sabendo da história, né, falar, poxa, como que José ainda duvidou, né? Era uma promessa, né? Era uma profecia, né, que estava se cumprindo. Mas e se fôssemos nós no lugar de José? Como nós reagiríamos, né? Então talvez nós duvidaríamos e muito, e talvez nós nem se em sonho um anjo falasse conosco, como foi o caso de José aqui, né?
talvez nós também não aceitaríamos. A gente fala, não, foi só um sonho. Tem nada a ver isso aqui. É porque eu amo muito e eu quero ficar, né? Mas não foi o caso. Então, em segredo, José, ele prefere deixar Maria, né? Ele prefere ir embora. Havia dois caminhos para a separação de José. Primeiro, publicamente, né? Mediante um processo, ou então, né? Em segundo lugar, de forma privada, com um acordo ali, mediante uma carta de divórcio. A consequência desse processo seria uma pena que, no domínio romano, consistiria em expor Maria à vergonha pública, tá? Mas José, ele escolhe um outro caminho, né? Por amor à sua noiva, né? Ele escolhe o caminho de deixá-la sem que ninguém soubesse, como o versículo diz. José pensa que, talvez por conta de uma provável infidelidade, né? No período do noivado, ele já sabia que aquilo ali seria considerado um adultério. Como nós vimos, o noivado já era considerado um casamento, ele só ainda não havia sido consumado, tá? E o adultério aqui, ele era castigado com uma pena de morte por apedrejamento, né? Que era aplicado a ambos, inclusive, né? Se acontecesse em um dos dois lados. Homem e mulher sofreriam essa pena. Como Israel aqui neste momento estava sob o domínio do Império Romano, a pena de morte foi tirada dos judeus e ela era executada somente pelos romanos. Lá em João capítulo 18, versículo 31, os judeus eles dizem lá para Pilatos, né? A nós não nos é lícito matar ninguém. Mas José, então, por amor a Maria e pela grandeza do seu caráter, ele prefere sair de cena, então, e não incriminar a sua noiva, tá? Mas aí, então, durante esse momento, essa reflexão de José, durante esse momento em que ele talvez estivesse planejando, pensando fazer isso, no versículo 20, o anjo visita José em sonho, né? Enquanto ele pensava sobre tudo o que estava acontecendo, enquanto ele planejava essa fuga, o anjo aparece a ele em sonhos e esclarece tudo o que estava acontecendo para poder tirar o seu medo e qualquer tipo de dúvida que ele estivesse sentindo e que ele tivesse no seu coração. O fato aí de o anjo chamar, no versículo 20, né, chamar José de filho de Davi, mostra que ele não deveria rejeitar o filho de Maria, mas dar a ele uma linhagem davídica, uma linhagem real. Tá? E Mateus aqui ele está se referindo não ao aspecto biológico de Jesus, tá? Mas em seu status legal. A partir do momento em que José assumisse aquela situação ali, ele se tornaria legalmente, em termos jurídicos, pai de Jesus, certo? Então, a partir disso, Jesus herda então a linhagem davídica, de onde José pertencia, né? Como nós vimos na genealogia no início. José também não deveria rejeitar Maria, mas aceitá-la como bem-aventurada entre as mulheres. O que estava em seu ventre ali não era fruto do pecado, de uma traição, mas obra do Espírito Santo de Deus. E diante de tudo o que Deus já havia feito ali na história do seu povo, né, até aquele momento, o milagre da concepção de Jesus não poderia ser algo tão impossível assim, algo que estivesse fora do alcance de Deus. José, ele era conhecedor das Escrituras, ele era um homem de Deus, temente a Deus. Então ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que era possível. E aqui um destaque, irmãos, que nós precisamos dar, é justamente para a intimidade de José com Deus. Como eu disse, talvez se nós tivéssemos um sonho desse, será que nós realmente levaríamos a sério? Será que se Deus falasse dessa forma conosco? É óbvio que hoje nós temos a palavra, né? E tudo que nós precisamos está na palavra, né? As direções, os caminhos. Mas se nós estivéssemos lá, naquele momento, né? E Deus falasse conosco através de um sonho, né? Como foi aqui. Será que nós ouviríamos? Será que nós aceitaríamos aquilo que o Senhor estava nos mostrando?
Não sei. Mas José, pela sua proximidade com o Senhor, pela sua intimidade com o Senhor, ele ouviu e não só ouviu, ele obedeceu. No versículo 21, José, como pai legal de Jesus agora, ele teve o direito, foi dado a ele o direito de dar nome ao Senhor Jesus, né? E esse nome descrevia a missão, né? A sua missão. Ele seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo dos pecados, certo? Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, tá? Que significa Javé é salvação. Por isso, Jesus. Muito tempo antes, o salmista já havia dito: Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lá em Salmo 130, versículo 8. Tudo no Antigo Testamento, irmãos, apontava para Jesus, aponta para Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo apontava para ele também, a Arca da Aliança era um símbolo dele, as festas e os sacrifícios feitos no templo, tudo aponta para Jesus. Jesus é a realidade que aquele povo estava tendo o privilégio de viver naquele momento. Tudo aquilo que foi dito pelos patriarcas, tudo aquilo que foi dito pelos profetas, tudo aquilo que eles celebravam ali, todos os símbolos, a arca, enfim, tudo, os sacrifícios, apontava para Jesus. E agora então, eles estavam podendo viver na prática esse Cristo que havia sido já profetizado. Então Mateus, ele registra aqui no primeiro capítulo a progressão da revelação de Deus, tá? Primeiro Deus falou por meio da história, né, o que fica claro aí pela genealogia de Jesus. Depois Deus falou por meio de sonhos, tá? 5 vezes aqui nos 2 primeiros capítulos, Deus se faz reconhecer, se faz conhecer, na verdade, por meio de sonhos. Depois Deus falou por meio de anjos também, como foi o caso aqui, tanto em aparições como em sonhos, tá? Depois Deus falou por meio das Escrituras, uma vez que tudo isso aqui estava acontecendo para que se cumprissem as Escrituras, as profecias, deixando claro então a confiabilidade do Antigo Testamento, a unidade das Escrituras. E depois Deus revelou-se a si mesmo por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Então perceba como as coisas vão acontecendo, né? Deus vem se revelando, pouco a pouco, ele vai falando, ele vai preparando o povo até o ápice, que é quando Jesus vem. Bom, depois aí nos versículos 22 e 23, nós percebemos que o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso, mas foi cumprimento de uma profecia, né? Lá de Isaías capítulo 7, versículo 14. A promessa de que a virgem conceberia e daria à luz a um filho era então a concretização dessa profecia e da maior prova de amor do nosso Deus. É interessante nós destacarmos, irmãos, que a palavra hebraica traduzida aqui por virgem, ela nunca foi usada em referência a uma mulher casada, nem na Bíblia e nem em qualquer outro registro histórico. Essa palavra é a palavra alma. Nunca, jamais na história, em nenhum lugar, essa palavra foi usada para uma mulher casada. Por motivos óbvios, né? Nós estamos falando de uma virgem. E é exatamente essa palavra que é usada para definir Maria, tá? Mas qual que é a importância doutrinária de Jesus ter nascido de uma virgem e por obra do Espírito Santo? Pode parecer óbvio, né? Mas se Cristo tivesse sido gerado, né, de Maria e de José pelos meios naturais, ele na verdade teria sido um ser humano, né? E assim participante do pecado, da culpa de Adão,
né? Se ele fosse um pecador, então, ele também seria incapaz de salvar-se a si mesmo e muito menos de livrar as pessoas, os seres humanos, a humanidade dos seus pecados. Então, para nos salvar, Jesus tinha de ser Deus e homem sem pecado, né? Numa só pessoa. Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas agora Deus vem pessoalmente, na pessoa de seu Filho, na pessoa de Cristo, para viver entre nós. Então, irmãos, Jesus não é simplesmente um profeta que vem falar da parte de Deus, como todos os outros, que por mais que fossem homens usados por Deus, ainda eram pecadores. Jesus não é essa pessoa. Jesus é o próprio Deus. Ele tem os mesmos atributos, ele realiza as mesmas obras. Ele é a palavra, né? Ele é Deus, ele é aquele que está com Deus no momento da criação de todas as coisas. Pela sua palavra tudo foi criado. Então perceba a diferença. Essa é a importância de nós nos conscientizarmos de que Jesus foi concebido através de uma virgem, através da obra feita pelo Espírito Santo de Deus. Foi um milagre que aconteceu, que fez com que Jesus estivesse entre nós. E diante disso tudo, no versículo 24, José então, ele simplesmente obedece, né? José não questiona, ele não argumenta, ele não atrasa a ação, ele simplesmente acorda do seu sonho e imediatamente obedece à ordem do anjo. Ele volta para Maria, a recebe, né, como sua mulher, e o casamento então é consumado. Maria, ela precisa nesse momento de proteção, de amor. E foi exatamente isso que José então proporcionou a ela nessa difícil missão dada por Deus. Mateus aqui ele enfatiza mais o lado de José, como nós pensamos, né? Mas imagine só o coração, o sentimento, a cabeça de Maria, também nesse momento. Ela também era uma jovem, temente a Deus, que estava vivenciando o maior dos absurdos da vida dela. Como que as pessoas acreditariam nela? Como que o seu noivo acreditaria nela? Como isso seria possível? Mas nós não vimos também Maria questionar em momento algum. Nós não vimos ela murmurar. Bem provável que o seu coração ficou agitado, a sua mente ficou agitada, por ela ser um ser humano, pecador, como nós também. Mas, e justamente por isso, né, o anjo intervém e faz daquele que seria a sua maior proteção, aquele que seria o seu maior refúgio, que é José nesse caso, entender a situação e estar junto com ela, apoiando ela, cuidando dela nesse momento tão difícil. E no versículo 25, Mateus deixa claro que José não teve relação com Maria até o nascimento de Jesus, né? Ele obedeceu à orientação do anjo e ele também colocou o nome do menino de Jesus, tá? Fica claro, irmãos, que após o nascimento de Jesus, José e Maria viveram a vida comum de um casal, do lar. Eles tiveram uma relação normal de marido e mulher, tá? Então, a ideia, vou chegar lá, onde o Senhor quer chegar. A ideia da virgindade perpétua de Maria, que é sustentada pela tradição católica, então, ela não tem amparo nas Escrituras, tá? O fato do versículo 25 dizer que José não manteve relações com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus, sugere então que depois do nascimento, né, eles mantiveram uma relação de um casal normal. E para sustentar essa verdade, o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: então Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar
para eles na hospedaria. Então perceba que o texto de Lucas vai dizer que ela deu à luz ao filho primogênito e não unigênito. Qual que é a diferença? Unigênito é único, primogênito é primeiro. Então Maria deu à luz ao seu filho primeiro, ao seu primeiro filho, certo? E não ao seu único filho. Bom, irmãos, é inegável que tudo aquilo que é inesperado traz medo, né, ao nosso coração. Como eu disse, com certeza José e Maria ficaram amedrontados. Eles eram seres humanos, né? Eles sentiram temor. Tudo estava indo muito bem com José até o momento, né? Ele estava noivo da jovem dos seus sonhos, né? Ele estava fazendo planos para o futuro, imaginando uma vida feliz com a sua noiva, filhos, uma casa, um lar, enfim. Mas de repente, a sua vida vira de cabeça para baixo, né? No julgamento humano, se nós pararmos para pensar, parece até que Deus chegou tarde demais lá na casa de Zacarias e de Isabel, né, os pais de João Batista, pensando que eles já eram velhos, né, para ter uma criança. E por outro lado, parece que Deus chegou cedo demais na casa de Maria, fazendo com que ela concebesse um filho, visto que ela ainda era uma jovem e nem casada era ainda, né? Como que as coisas estão ao contrário aqui, né, nessas duas histórias, né? Aos nossos olhos, no nosso julgamento, na nossa forma de enxergar as coisas, né? Parece que está tudo ao contrário, tudo de ponta cabeça aqui, né? E se na cultura atual, irmãos, uma gravidez fora do casamento já traz um constrangimento grande, né? Imagina só naquele tempo, na cultura judaica. Isso aqui era motivo para apedrejamento, para a morte do casal, tá? Rapidamente, porque talvez nós ficamos pensando que José só assumiu uma responsabilidade ali, talvez ele abriu mão de pensar que tinha sido traído só, mas não. Ele assumiu uma responsabilidade de ser julgado com a mesma intensidade que Maria seria julgada. Pelo fato de não estarem casados ainda, se essa gravidez viesse à tona, ele também seria apedrejado. Visto que ele estava com ela, o que entenderiam? Né? Que eles tiveram uma relação sexual e aconteceu a gravidez. E eles não eram casados, então eles seriam expostos à vergonha pública e ao apedrejamento. Os dois morreriam. Os dois sofreriam da mesma pena ali. E ele assumiu essa responsabilidade também. Então, irmãos, rapidamente o mundo de José, ele é jogado em um abismo, em queda livre, né? Parece que não vai ter fim essa queda. E é inevitável, então, que o medo tomasse conta do seu coração. Assim como também aconteceria conosco, se nós estivéssemos no lugar dele. Nós passamos por situações muito menores do que essa, e nós sentimos medo. Nós ficamos desesperançosos, nós duvidamos até do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus para com as nossas vidas. Imagine só esse jovem casal. Mas a certeza que nós podemos ter é que, assim como foi com José, Deus não permitirá que nós passemos por situações tão difíceis como essas, sem que Ele esteja do nosso lado, segurando em nossas mãos, nos guiando pelo caminho, assim como Ele fez com José e Maria, e conduziu todo o percurso deles, protegeu eles de todo mal, e enfim, e a história prosseguiu como nós a conhecemos, né? Bom, fazendo algumas aplicações então, para nós, para os nossos dias, né? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que a soberania de Deus, ela é ativa nas circunstâncias humanas, diante das circunstâncias humanas. O relato do nascimento de Jesus revela
uma soberania de Deus tão grande, irmãos, que age de uma maneira tão sobrenatural, tão inesperada diante das circunstâncias humanas, que nós não temos condições de duvidar, né? José e Maria, eles estavam em um contexto aparentemente normal, com planos de um casamento, de uma vida tranquila pela frente, mas Deus intervém nessa calmaria de vida que eles estavam vivendo. E Ele traz uma realidade completamente nova e completamente desafiadora para eles. O que parecia ser um desvio no plano de José, na verdade, irmãos, era a manifestação do plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. Você tem noção da grandiosidade disso aqui? José planejava uma vida tranquila, com sua esposa, filhos, uma casa, um lar normal, como de todo mundo. Ele era um jovem, né? Ele olhava para as pessoas ao seu redor, ele via, ele vislumbrava, ele falava, eu quero viver uma vida assim também. Era o caminho natural. Mas Deus muda esses planos. E Ele se manifesta trazendo um novo plano para a salvação da humanidade, que era algo muito mais importante do que José viver apenas o sonho que ele estava vivendo. Mas, irmãos, é difícil, porque aqui José está experimentando o não de Deus para o seu plano de vida. Mais uma vez, precisamos nos colocar no lugar dele. Nós planejamos a nossa vida, nós pensamos em algo para o futuro, nós desenvolvemos, trabalhamos para aquilo, nos empenhamos para aquilo, e de repente as coisas não acontecem, não dão certo. E as coisas vão para um caminho completamente diferente daquilo que nós planejamos, um caminho difícil, um caminho perigoso, um caminho muitas vezes que nós vamos ter medo de trilhar. E que nem foi por escolha nossa. É exatamente o que aconteceu com José. Mas, uma grande diferença, irmãos, e é algo que nós precisamos estar atentos em nossas vidas, é termos uma vida de proximidade com Deus. José tinha. E por isso, por mais absurdo que aquela situação parecesse, por mais amedrontadora que aquela situação se apresentasse a ele, pela sua proximidade e intimidade com Deus, ele sabia que o melhor do Senhor estava por vir em sua vida. E imagine só, esse homem tendo o prazer, o privilégio de ensinar a sua profissão ao Salvador da humanidade. A gente começa a pensar em Jesus a partir dos 30, né? Mas Jesus viveu 30 anos antes. É óbvio que a Bíblia não nos dá tantos detalhes sobre a infância de Jesus, né? Temos lá a ocasião em que ele estava no templo ensinando os mestres da lei lá, né? Mas nós temos poucas informações, né? Sobre Jesus, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. Mas por Jesus ter se formado carpinteiro também, que era a profissão de José, nós entendemos que eles trabalharam juntos, que eles tiveram proximidade, contato, conversavam. Imagine o privilégio deste homem. Imagine só, você, pai, imagina Maria também, né? Podendo segurar em seus braços aquele que seria o Salvador da humanidade, amamentar o Salvador da humanidade, cuidar, alimentar. Tudo isso, irmãos, é muito maior do que uma vida comum. Não tirando os méritos da vida comum, porque é uma bênção, uma dádiva de Deus, né? Viver uma vida comum em que Deus está no controle também e cuidando de cada situação, mas nada se compara a viver pessoalmente ao lado do Salvador. Deus, é por isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos
ou pensamos. Talvez nós pedimos por algo, pensamos e desejamos algo, mas o que Deus tem é muito maior. Era o caso de José e de Maria. Então, aplicando para nós, essa soberania de Deus nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle e não terem uma solução, Deus está trabalhando em seus propósitos maiores. Situações difíceis, como mudanças inesperadas, perdas ou desafios que podem surgir nas nossas vidas, podem de certa forma nos desestabilizar, podem de certa forma nos afetar, mas nós devemos confiar que Deus, em sua soberania, está cuidando de cada detalhe, de tudo aquilo que está acontecendo. Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle da situação, irmãos. Nunca vai perder. Assim como José, que apesar do medo, que apesar das incertezas, escolheu confiar e obedecer, nós somos chamados a submeter os nossos planos e sonhos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele está no controle, que o seu plano é perfeito. Então, a soberania de Deus, ela nos chama a viver em fé, a viver em confiança. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós podemos estar seguros de que Deus conhece o fim desde o início. Deus conhece. Sabe por quê? Porque foi Ele quem planejou. Foi Ele quem escreveu cada um dos nossos dias, como o salmista diz. Essa confiança na soberania de Deus nos permite, então, avançar com coragem, sabendo que Deus não nos abandona em meio a essas dificuldades, mas usa dessas situações para cumprir os seus propósitos eternos. Em segundo lugar, precisa haver uma resposta da nossa parte em relação à revelação de Deus. E essa resposta se chama obediência. E é uma obediência radical aqui. A resposta de José à revelação do anjo é um exemplo poderoso dessa obediência. Diante de uma situação que poderia ter levado ao escândalo e à vergonha pública, José escolheu obedecer à voz de Deus. Mesmo que isso significasse reverter os seus planos pessoais, os seus sonhos, e aceitar que ele não compreendia completamente o que estava acontecendo também. Ele só aceitou. Não significa que porque ele aceitou, ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Assim como aconteceu com Abraão, que foi chamado a sair da sua terra, do seu conforto, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era ainda, que Deus ainda iria mostrar a ele. Ele não compreendia, ele não sabia direito o que estava acontecendo, mas ele obedeceu. É muito fácil, irmãos, nós obedecermos sabendo o que está por vir. É muito fácil nós termos fé sabendo o que está por vir. O desafio é obedecer a Deus só por obedecer a Deus. Por confiar, por crer que Ele tem o melhor, que Ele sabe o que é melhor. Ainda que nós não estamos enxergando, nem num horizonte distante ainda, esse melhor. Esse é o grande desafio. José aceitou, mas dali em diante tudo poderia acontecer humanamente falando. Mas Deus foi abrindo as portas, Deus foi usando pessoas, Deus foi abrindo e mostrando lugares para eles irem, para eles estarem, para que tudo corresse bem. Então, a obediência de José foi uma decisão profunda de confiar em Deus, de agir de acordo com a sua palavra, independentemente das consequências. Essa atitude, irmãos, de obediência, ela precisa ser cultivada nas nossas vidas. Deus frequentemente nos chama a obedecer de maneiras que desafiam o nosso entendimento ou as nossas preferências. Todos os dias, irmãos, nós somos chamados a obedecer a Deus, contrariando as nossas próprias vontades, contrariando o pensamento de quem está ao nosso redor, todos os dias.
No nosso trabalho, na faculdade, na escola, sempre vão existir pessoas vivendo de forma errada, vivendo em pecado e tentando te convencer, tentando nos convencer de que aquela é a maneira ideal de viver. E nós somos desafiados a obedecer a Deus, contrariando aquilo que todos estão fazendo. Todos os dias, onde quer que nós estejamos. Então, isso pode significar também, além disso, além de contrariar o que pensam ao nosso redor, para obedecer a Deus, isso também pode significar perdoar quando nós somos profundamente feridos, pode significar servir em situações de desconforto, e principalmente de confiar em Deus quando os recursos são escassos. Isso é obedecer. Obedecer a Deus, ter fé em Deus, é fazer isso quando tudo diz que não. Quando tudo parece ser o oposto disso que eu estou escolhendo fazer. Então, irmãos, a verdadeira obediência, ela não é determinada por circunstâncias favoráveis, como eu disse, mas pela disposição de confiar em Deus e seguir a sua vontade, mesmo quando isso parece difícil demais. Em um mundo moderno que nós vivemos, onde a autonomia ela é extremamente valorizada, essa obediência radical a Deus é uma contracultura. Ou seja, é algo que vai contra os padrões estabelecidos pelo mundo, pela cultura que nós vivemos. Mas, como cristãos, nós somos chamados a viver não pela lógica do mundo, mas pela sabedoria de Deus. É uma metanoia, uma mudança de mente. Isso exige que nós deixemos de lado, então, irmãos, os nossos planos pessoais, as nossas preferências, e nos submetamos ao senhorio de Deus, confiando que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não estou dizendo aqui que agora nós temos que sair ali fora e abandonar tudo que nós já estamos construindo, porque não é o plano de Deus. Não é por aí. Não é por aí. O grande X aqui da questão, irmãos, é nós termos uma vida de intimidade com Deus, ao ponto de entender e de saber se isso que nós estamos construindo, de fato está de acordo com a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Por isso a importância de nós nos aproximarmos cada vez mais da palavra, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor em oração, nas práticas espirituais, justamente para criarmos essa conexão com Ele e aprendermos a fazer as melhores escolhas, aprendermos a planejar com a mente de Cristo. E em último lugar, está a importância da fé na promessa de Deus. A história de José e Maria nos mostram a importância de mantermos a fé nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer a nossa compreensão natural das coisas, das situações. José, ao ouvir a notícia da gravidez de Maria, ele enfrentou um grande dilema dentro de si, Mas a sua confiança na mensagem que o anjo trouxe, e a sua fé no plano de Deus, fizeram com que José agisse com obediência, mesmo diante da incerteza e do medo. Então, irmãos, perceba que nem sempre, sabe aquela história que nós nos acostumamos a ouvir, que a vontade de Deus vai trazer paz para o nosso coração? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que é importante conhecer a voz de Deus. E não é uma voz mística, sempre sobrenatural, que nós ouvimos no nosso ouvido de forma audível. Ouvir a voz de Deus é o mesmo que conhecer a palavra. É um sinônimo. Mas nem sempre isso vai gerar paz e ausência de medo. Nem sempre. Pelo contrário, irmãos. É ter a fé, ela justamente se manifesta, a fé verdadeira,
quando tudo é contrário. E se tudo é contrário, dificilmente nós vamos ter 100% de paz. 100% de convicção. Porque o nosso lado humano ainda vai ficar puxando ali. Ainda vai estar gritando. Mas, diante daquilo que muitos usam essa frase para situações não tão corretas, mas diante da palavra de Deus, diante das promessas de Deus, não deixe de fazer só porque você está com medo. Faça com medo mesmo. Faça com medo mesmo, porque no meio do caminho, o medo vai se transformar em força, em fé, em vitalidade, para que você cumpra os planos e propósitos de Deus. Então, nós aprendemos com isso que a fé verdadeira não se baseia naquilo que nós vemos ou que nós entendemos, mas na firme convicção, na firme confiança na palavra de Deus. Porque não somos nós que fazemos, é Ele quem faz. Muitas vezes a vida nos coloca em situações onde a promessa de Deus parece ser algo impossível, né? Parece ser algo inalcançável. E aí nós somos tentados a duvidar, a tomar decisões baseadas no nosso próprio entendimento, que é limitado. Só que, assim como José, irmãos, nós somos chamados a confiar que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mesmo que o caminho para a realização dessas promessas possa ser um caminho repleto de desafios, de altos e baixos, de vias emburacadas. Além disso, irmãos, essa fé nas promessas de Deus não é uma fé passiva, onde nós falamos, não, eu creio, e fica repetindo para ver se isso se torna uma realidade, quase que um mantra, né? Vira. Mas é uma fé ativa, uma fé obediente. José não apenas acreditou na mensagem do anjo. Ele poderia ter acordado e falado, então se é verdade, Maria vai vir aqui conversar comigo, me explicar. Vou orar aqui, vou pedir para Deus confirmar. Se ela vier aqui, estiver vestida com uma roupa vermelha e com uma bata rosa, uma sandália de couro de cobra, é porque é da vontade de Deus. Deus já tinha falado. Deus já falou. Através da sua palavra, Ele já falou conosco. Ele já mostrou qual é a vontade dEle. Mas, então se José tivesse tido essa postura, ele não teria confiado naquilo que Deus já tinha falado. Ele simplesmente confiou, levantou e agiu. Então, a fé que nós precisamos ter não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, obediente. Assim como José levantou de sua cama, foi em direção à sua noiva e falou, vamos nos casar, mulher. Daqui já era, é nós dois daqui para frente, porque Deus falou e ponto final. Imagina o alívio de Maria, quando José se encontrou com ela, para concretizar o casamento. Esse homem me ama mesmo de verdade, ela deve ter pensado, né? Porque me aceitar assim. Inclusive o texto nem mostra José perguntando, ou falando para ela, Deus me confirmou no sonho ali e tal, aconteceu isso, né? Não, o texto pode ter acontecido, uma conversa entre eles, pode ter acontecido, óbvio, mas não é isso que importa aqui para o texto, né? O que importa para nós entendermos é que José obedeceu. Então, irmãos, da mesma forma, a nossa fé deve nos levar a uma vida de obediência ativa, onde cada decisão, cada ação reflete a nossa confiança nas promessas de Deus. Nós somos desafiados, então, a viver pela fé. O justo viverá pela fé. E mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes ou parecem inalcançáveis, nós podemos descansar na certeza de que Ele é fiel e de que em seu tempo e em seus termos, Ele cumprirá tudo o que prometeu.
Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O Salvador que veio para resgatar o seu povo dos seus pecados. A vinda de Jesus ao mundo é a maior prova de amor de Deus, que em Cristo não apenas nos visita, mas habita entre nós e traz salvação e restauração ao seu povo. Em Cristo nós encontramos a verdadeira razão da nossa existência e a verdadeira esperança para um futuro. Ele é a luz que ilumina a escuridão. Ele é o Salvador que redime os nossos pecados. O Rei que governa soberanamente sobre todas as coisas. E em resposta a isso tudo, irmãos, nós somos chamados a viver de forma submissa a Ele, de forma obediente a Ele, refletindo o seu amor, refletindo a sua graça em nosso dia a dia e proclamando ao mundo então que em Jesus Deus está conosco, agora e para sempre, até o dia em que Ele vier nos buscar. Amém?